Isso foi uma iniciativa louvável do Ministério Público no sentido de criar, através desse grupo, a interação de todos os órgãos que trabalham com a proteção, com a memória cultural do nosso Estado, no caso. Então, participa desse grupo o IFAM, a Fundação de Cultura, o Instituto Histórico Geográfico, o Arquivo Público foi recentemente convidado. A ideia é justamente que a gente possa, a partir dessa interação entre as instituições, estar fortalecendo ações de proteção, o amparo, inclusive, no sentido de compartilhar interesses e responsabilidades. A troca de ideias entre as instituições é primordial para que a gente defina uma linha clara de atuação no patrimônio e esses investimentos públicos são indispensáveis, porque a gente só consegue restaurar e preservar o patrimônio cultural e ambiental com investimentos. E a conscientização também dos procuradores em relação a trabalhar em prol desse patrimônio também. O patrimônio cultural é o grande guarda-chuva que abriga todos os elementos que compõem a memória e a identidade de uma sociedade, de um povo, enfim, do Brasil. Os vários segmentos que o compõem são desde das formas de expressão, da sua arquitetura, da sua culinária, celebrações, a própria linguagem, traços que justamente permitem a identidade desse segmento. Ele representa a identidade de um povo, ele representa toda uma história e ele representa tudo aquilo que a gente tem que ter no futuro, que a gente não quer deixar perdido no passado, que a gente quer continuar vendo no futuro para continuar entendendo a nossa história e entendendo as nossas raízes e o nosso patrimônio. Ao Estado, quando ele reconhece um valor social sobre determinado bem, ele está atestando que a permanência daquele bem tem um interesse público e, por conta disso, certamente provoca uma ação de ordem legal que irá, de uma certa maneira, passar a tutelar aquele imóvel, especialmente no que toca às edificações. Isso acontece com bastante veemência e por vezes até conflitante do ponto de vista do interesse do proprietário de um imóvel, né? O que tende a provocar até mesmo choques de interesses nesse sentido, de conflitos. Os principais obstáculos são a conscientização das pessoas de que elas continuam sendo as proprietárias dos bens, no caso de imóveis privados, e elas têm que dar manutenção também como é a tua casa. Você está na tua casa, você tem que manter, outra pessoa não vai manter para você. Isso é uma dificuldade que a gente enfrenta diuturnamente, porque o proprietário do bem tombado, ele acha que porque a gente tombou o bem, é o poder público que tem que fazer qualquer tipo de intervenção, e de fato não é isso. Até porque o bem continua sendo privado, não é tirado a propriedade do bem. A outra questão que também é bem difícil de ser enfrentada é que a restauração tem um ônus um pouco maior, então ela é mais cara. Então, muitas vezes, sim, temos que ter facilitadores para financiamentos para que essas pessoas consigam fazer essa restauração da forma como deve ser feita. Então, a gente tenta auxiliar os proprietários também financeiramente.